Olá, sejam todos bem-vindos a este espaço onde estudamos a palavra de Deus e onde buscamos ao Senhor e desejamos que seja o Espírito Santo falando diretamente a nós. Buscamos a presença de Deus porque realmente é a única que pode satisfazer plenamente nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. As três áreas que temos. E quando buscamos a Deus, com certeza a sabedoria que vem do céu vai inundar, vai encher o nosso coração. E é precisamente disso que eu venho falar hoje, na sequência do que estamos estudando no livro de Tiago. Eu gostaria que fôssemos ao livro de Tiago, capítulo 3, e nos versículos 17 e 18. Ali claramente Tiago expressa quais são as características dessa sabedoria que vem do alto. São 8 características que vamos rapidamente nesta manhã estudar e eu peço que você pegue ali sua caneta e possa escrever um pouco a respeito do que vamos falar hoje. Diz a palavra de Deus e eu vou ler o versículo: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, submissa, obediente, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem dissensão e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado em paz por todos aqueles que promovem a paz. Veja então quantas coisas temos aqui para falar hoje. 8 características da sabedoria que vem do alto. De fato, Tiago começa falando a sabedoria que vem do alto e são as características. Mas conhecemos que há a sabedoria terrenal e a sabedoria que vem do alto. A sabedoria terrenal sempre olha, como já falamos nas transmissões anteriores, das características humanas dessa sabedoria e de quem prega esse tipo de sabedoria. Mas não é o caso do que vamos falar hoje, porque quando falamos das características, falamos que primeiramente é pura. O termo puro, ele vem do grego agnos. Às vezes você pode ler uma Bíblia com esse nome. E o sentido literal, digamos, dessa palavra, quando se escreveu, era a ideia de suficientemente perfeito para se acercar a Deus. E a verdade, o início dessa palavra se deu cerimonialmente, ou seja, a pessoa tinha que se lavar, tinha que se preparar para entrar, digamos, na presença de Deus, mas não somente é por cerimônias. Isso simplesmente é uma pureza ritual. Pureza ritual que uma pessoa tem quando vai à igreja. Quantos de nós participamos da igreja, nos arrumamos para a igreja, pomos o melhor rosto para a igreja, para entrar na igreja, para estar com as pessoas, mas só Deus sabe que no interior do nosso coração não há pureza. Precisamente essa palavra, quando fala da sabedoria que vem do alto, se refere precisamente a isso, essa pureza interna, essa pureza que vai além do físico, vai além da cerimônia, mas essa sabedoria é pura para poder ver a Deus. Só os puros veem a Deus. E essa pureza tem que ver, obviamente, com poder até suportar o olhar de Deus. Porque meu coração é tão puro ou limpo, ou meu coração está cheio de sabedoria, a limpa sabedoria de Deus, que eu posso perfeitamente me apresentar diante do Senhor, obviamente, depois da obra de Cristo e do tratamento de Cristo no meu coração. Isso é importante. A segunda característica que nós vemos aqui é pacífica. Quando falamos de pacífica, estamos falando de um termo também conhecido que tem que ver com a paz pacificadora. Pacífica ou pacificadora. Isso que quer dizer, tem um sentido muito especial e no contexto humano é como dizer um correto relacionamento entre homem e entre os homens e Deus.
Ou seja, quando se fala de pacificador, é que meus relacionamentos são perfeitos. Os relacionamentos são legais, não tem problema, não há brigas, não há conflitos, não há dívidas entre os homens ou do homem com Deus. Isso tem esse contexto de pacificador ou pacífica, como fala aqui a sabedoria. E ali então podemos ver que em muitos dos relacionamentos que se tem, essas palavras, quando se falam tão fortes que ferem, palavras que vão com sentido duplo, onde se envia uma mensagem para cutucar o coração do outro. Pensemos por um momento que ali não há tanta sabedoria, porque eu estou buscando mexer no coração dos outros. Quando falamos de pacificador, é que eu promovo a paz, produto da sabedoria que vem do alto. Ou seja, eu posso manifestar a sabedoria que vem do alto nos meus relacionamentos. Quando eu sou pacífico com as outras pessoas, de fato, a pessoa que vai ler em mim, esta pessoa tem sabedoria de Deus, é uma pessoa pacífica. Então, podemos ver essa característica a respeito do pacífico. Continuamos com submissa. E que significa a palavra submissa, se não é obediente? Quando falamos de que a sabedoria é obediente, é uma sabedoria que pode entender, bom, vemos o seguinte que é obediente, mas submisso é que se sujeita a. Quando vemos que a sabedoria de Deus é submissa, compreende quem é Deus e como eu devo me sujeitar aos princípios de Deus. E sempre vamos estar nesse confronto. Você tem que tomar uma decisão cada dia, mas uma decisão, não as decisões humanamente que falamos, de tomar uma decisão de ficar em cama ou me jogar da cama, me levantar, ou talvez tomar o café da manhã ou não, ou me banhar ou não me banhar, não. Tomar banho ou não tomar banho. Não é isso a que eu me refiro. Eu me refiro a que as decisões que nós devemos tomar cada dia é ou eu decido fazer a vontade de Deus ou vou tomar a decisão de fazer a minha vontade. E essa é a luta interna que cada um de nós temos. Ou faço a vontade de Deus ou faço a minha vontade. E ali é onde temos o grande problema. Que a maioria das pessoas tomam a decisão de viver de acordo com a sua própria vontade, seus próprios desejos, e falam de boca. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas nos atos, totalmente o contrário. Porque os princípios espirituais ficam do lado, ou deixo de lado, para tomar a decisão própria e as minhas próprias satisfações. Leia a palavra de Deus e você vai se dar conta como ela sempre está impulsando, motivando, desafiando e dando a ordem também. Obedecer à palavra de Deus. A sabedoria que vem do alto, uma pessoa sábia é uma pessoa que toma a decisão de viver de acordo à vontade de Deus para a sua vida. É assim de simples. Mas se torna complicado, se torna impossível quando você quer viver nas suas próprias forças e não depende do Espírito Santo. E ali vem, ou seja, o seguinte termo, que é a obediência. E quando falamos de obediência, estamos falando precisamente de tomar a decisão, de fazer o que devo fazer, de viver como devo viver. O seguinte ponto é cheia de misericórdia. E quando falamos de misericórdia, os gregos tinham um conceito de misericórdia a respeito de poder, digamos, ajudar ou ter dor pela pessoa que está sofrendo. Mas no cristianismo vai além desse conceito grego. E que significa eu ter dor da pessoa que está sofrendo, ainda quando ela tem a culpa. Que cada um merece o que tem, isso é certo. E sempre proclamamos essas palavras. Você é merecedor desse estilo de vida, isso é sua responsabilidade. Você tomou a decisão. Mas quando Cristo
nos ensina a amar com misericórdia, Ele nos deu o exemplo que mesmo nós tendo a culpa pelos nossos caminhos desviados, Ele teve misericórdia de nós. No cristianismo, nós pensamos na misericórdia como a dor no coração pela pessoa ainda tendo a culpa do que fez. E que levou essa pessoa a esse ponto. Misericórdia. Quando há sabedoria, há misericórdia. A dor no coração, dor pela miséria dessa pessoa, mesmo tendo errado, mesmo ela mesmo tem levado sua própria vida ao desastre, ao fracasso, à tristeza. Isso é misericórdia. E essa é a característica da sabedoria que vem do céu. Também, essa misericórdia leva como consequência a ter bons frutos. E os bons frutos manifestam o meu agir. Eu não posso ficar quieto quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo. Eu devo atuar. Então, quando dá bons frutos, isso quer dizer que uma pessoa sábia é uma pessoa que atua, age, vai e faz o que deve fazer, de acordo com o que Deus ensina e Deus coloca no coração. E vemos ali então que essa justiça que se dá, que vem de Deus com misericórdia, é precisamente o que Deus quer que nós façamos. Levemos a justiça, Jesus Cristo, o justo, ao coração dessas pessoas para que sejam tocados por Deus. Agora, podemos dizer que nesta parte final, quando fala aqui bons frutos, sem dissensão e sem hipocrisia. Quando falamos de dissensão, estamos falando de todas estas características de brigas, a pessoa briguenta, a pessoa que gera problemas, a pessoa que gera conflitos, com certeza não tem a sabedoria que vem do alto. Porque a paz se manifesta primeiro no meu relacionamento com Deus, porque Ele está em mim, Ele mora em mim e Ele traz a paz no meu coração pelo Espírito Santo, e essa paz que eu posso refletir e posso levar, contagiar de paz as pessoas que tenho ao meu redor. Então, uma pessoa briguenta com certeza não tem sabedoria que vem do alto. Vejamos então que quando falamos não somente de bons frutos, sem dissensão e sem hipocrisia, quando falamos de hipocrisia, estamos falando de que não tem um pensamento duplo. Não está falando com você e quando você dá as costas, então fala outra coisa de você. Não, a hipocrisia é muito clara nos homens que têm seu próprio desafio e querem alcançar seus próprios objetivos, invejosos, e não dependem de Deus. A sabedoria que vem do céu é uma pessoa que vive num só termo, uma só palavra, que teu falar seja sim, sim, ou não, não. E isso deve ser o nosso estilo de vida claro diariamente. E vemos também a hipocrisia que fala aqui, e sem hipocrisia. E isso quer dizer de uma pessoa que não está buscando ser o que não é. É uma pessoa simplesmente que não busca seu próprio fim. Pelo contrário, é uma pessoa que caminha reto, fala o que deve falar, diz sim quando é sim e não quando é não. E ali estamos então vendo, por exemplo, a colheita de cada pessoa. Muitas pessoas têm semeado hipocrisia, que vão colher. Agora, os filhos de Deus sempre devem buscar essa frutificação, esse crescimento. Por quê? Porque seu estilo de vida é claro, sem hipocrisia, levando bons relacionamentos, puro, uma pessoa que é obediente, cheio de misericórdia, porque a sabedoria que vem do alto, dela este cristão depende.
Vejamos então a última parte que diz: e o fruto da justiça é semeado em paz por todos aqueles que promovem a paz. E nós devemos entender então que este conceito da paz obviamente nos leva a entender que a sociedade humana está hoje, em nossa realidade, em grandes conflitos. Nós, como fruto de justiça, diz, esse fruto de justiça é semeado em paz. O fruto de justiça, da sabedoria que vem do céu, se semeia em paz. Se semeia em bons relacionamentos. Se semeia por todos aqueles que promovem a paz. Eu não posso ser um promotor de paz se a paz não está no meu coração. Por isso eu devo entrar na presença de Deus, buscar a paz de Deus, para que essa paz seja a plenitude no meu coração, a característica da minha vida, e que eu possa crescer, desenvolver a minha vida com a paz que procede de Deus e que o Espírito Santo me faz viver. Então, características muito importantes que devemos orar ao Senhor para que Ele enraize essas características da sabedoria que vem do alto à minha vida e que eu possa realmente viver uma vida diferente. Eu convido você a que oremos. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Amado Deus, que bom é louvar e honrar Teu nome neste dia. Poder pedir, Senhor, que a sabedoria que vem do alto seja uma característica contínua no meu coração e que estes pontos, estes 8 pontos tão claros, como que a sabedoria é pura, Senhor, pacífica, submissa, obediente, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem dissensão nem hipocrisia, seja algo que eu possa viver cada dia, Senhor. Quanto eu necessito de Ti, Senhor. Eu não quero viver uma vida com 2 ânimos, um ânimo hoje, amanhã, de outro jeito, Senhor. Eu quero viver de um só conhecimento, de uma só posicionamento em Ti, e é viver na plenitude do Teu amor, na plenitude da Tua vida, na plenitude da Tua presença, na plenitude, Senhor, do Espírito Santo. Ó Senhor, toma meu coração, tira de mim toda hipocrisia, tira de mim toda situação, Senhor, que não glorifica Teu nome, porque eu quero me apresentar diante de Ti puro, limpo, não cerimonialmente, sino de coração, totalmente, aspergido pelo sangue de Jesus, cumprindo a palavra, vivendo a palavra por amor em Ti, Senhor. Damos graças, Senhor, neste dia, louvamos Teu nome, Te exaltamos e Te glorificamos. Em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Muito bem, a todos continuemos estudando a palavra de Deus. Convido você que leia o capítulo 4 do livro de Tiago, que continuaremos estudando este capítulo. E, bom, escreva ali na sua Bíblia as coisas que Deus ensina para você, para que não esqueça. E decore passagens bem profundas para você, onde seja o Espírito Santo quem ensina cada dia. Quando você lembra novamente o versículo, decore o capítulo 3, versículo 18, e o fruto da justiça é semeado em paz por todos aqueles que promovem a paz. O fruto da justiça é semeado em paz por todos aqueles que promovem a paz. Vamos lá, continuemos estudando a Bíblia, continuemos estudando a palavra de Deus, e não desista, insista, persista. Fique cada dia buscando ao Senhor. Compartilhe este áudio, este vídeo, e amanhã continuamos estudando dia a dia a palavra de Deus. Um grande abraço para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.